Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Road to Agility. Eu sou Adriano Ribeiro e hoje eu gostaria de mostrar, ah, ou melhor, de conversar sobre o que é uma solução ah, que incorporou mais padrões do que era necessário, o que é over-engineering, o que é. ah, acho que eu posso resumir da seguinte maneira. Você quer saber quais são os problemas que realmente vão afetar o custo e o prazo do projeto que você está trabalhando? Se está afim de ouvir um pouco sobre isso, eu vou fazer hoje algumas reflexões, né? Esse vídeo ele vai substituir a live dessa semana e na semana que vem haverá um outro vídeo continuando esse tema e também na última semana do ano vai ter uma surpresa aí no que seria a última live. Bom, pessoal, a gente está vivendo um momento onde eu não sei se agora o open source, ou que seria o código aberto, está realmente ganhando o espaço que ele merecia em termos de mundo, ou seja, todos assim os países ou todos os tecnologistas estão desenvolvendo soluções, há uma competição em termos de solução e com isso as possibilidades são imensas para a gente desenvolver qualquer projeto. E com isso eu escuto muito as pessoas, eu vou usar microserviço, eu vou usar evento, eu vou usar. Mas eu não vejo um alinhamento real com o projeto ou com a solução que ele tem que entregar. E uma coisa que eu acho que a gente não pode perder e que faz toda a diferença quando a gente está desenvolvendo um projeto é o alinhamento de proposta de solução com o problema e com o orçamento. Ou seja, eu vejo que em diversos casos a conversa de tecnologia ela tá meio desconectada das coisas que viabilizam o próprio desenvolvimento da solução. Então, assim, como é que eu posso considerar usar uma tecnologia ou outra sem levar em conta o tempo, esforço, bagagem do time, estratégia da empresa, ou seja, como aquela tecnologia vai ser mantida dali para frente, isso faz parte do portfólio dela, né? E com isso, uma vez que a gente vence esse primeiro momento, o que não é uma coisa tão difícil, eu aplico isso assim praticamente desde sempre, né? Claro que eu gosto de usar tecnologias novas e tal, mas conforme a gente vai ficando mais velho, hoje eu já tenho mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia, né? Trabalhei em diversas áreas, desde suporte, rede, segurança, né? Então, em termos de software, eu já desenvolvi módulo de firewall, módulo de kernel para o Linux, né? Então, assim, e eu comecei a ver que quando eu era mais novo, eu era mais corajoso. Eu não sei se essa coragem vinha de alguns pontos que eu não observava e hoje eu olho e mesmo que eu goste de determinada tecnologia que eu queira usar, eu consigo saber, poxa, não é o momento de usar isso, né? Poxa, não é o momento de fazer isso. Pô, a gente precisa disso, mas às vezes há a necessidade de um trabalho prévio para que aquilo possa ser viabilizado. E o que é isso?
Algumas coisas que eu observei aí da minha carreira e no passar dos anos é um desalinhamento entre a tecnologia que o time quer usar, a aplicação daquela tecnologia para o problema que ele quer resolver e a falta de coordenação dessa tecnologia com a solução em si. Em muitos casos eu vejo que um time ou profissional, ele aprende determinado jeito de fazer. Normalmente esse jeito, ele é o que, digamos, é mais amplamente usado em determinado momento, uh, talvez da história ou do momento do mercado, né? Deixa eu ver aqui se eu acho um gráfico. Esse aqui, ó. Vamos aqui. Só mostrar uma tela aqui para facilitar. Por exemplo, aqui seria a evolução de um estilo arquitetural, mas que na verdade, se a gente for abstrair, ele é basicamente arquitetura multicamada, simples. Ela só está sendo desconectada, né? As camadas estão ganhando uma certa elasticidade, né? E você passa a, digamos, espalhar as camadas em múltiplos serviços, né? Então, aqui é a evolução. E esse modelo eu vejo que ele ainda é muito forte, principalmente devido à ausência do uso de algumas ferramentas, né, como o DDD, que surgiu há muito tempo, mas devido à dificuldade de se modelar camadas de negócio, a gente acabava focando em funcionalidades, né, ou seja, na linha CRUD, onde a gente tinha uma entidade e nós desenvolvíamos as operações para manipular aquela entidade e as estruturas associadas a ela, ou seja, a gente não tinha um domínio do contexto de negócio, a gente pura e simplesmente espalhava a gestão daquela entidade pela aplicação inteira. Então, horizontalmente, ela não tinha restrições. Hoje, a gente chama isso de um modelo anêmico, né? De um modelo pobre. Ou seja, um modelo sem restrições de uso, né? Você consegue consumir aquilo de qualquer maneira, sem muita regra. E com isso, você acaba impactando em digamos assim, você, na verdade, não é que você impacta em mais coisas, mas é que você não limita o impacto devido à falta de encapsulamento desse modelo. Então, essa linha que se evoluiu para serviços, pensou-se que poderia facilitar no momento que você tem serviços expondo funcionalidades do seu domínio, isso pudesse facilitar. Mas o problema é que você continua tendo uma pilha de serviços interdependentes, né, horizontalmente e vertical. Ou seja, você às vezes está consumindo um método na terceira ou quarta camada de serviço, mas ela tem transações internas ali em diversas bases, em diversos outras ferramentas e transações distribuídas e por aí vai. Então a coisa fica bem complicada, né? Considerando esse cenário, por que isso acontece? Então uma coisa que eu comecei a perceber é que a forma de pensar a solução logo no início, isso era uma coisa que eu fazia. Eu já pensava na solução num grau de detalhamento muito grande. E esse grau de detalhamento, ele acabava me forçando a pensar em muitas coisas e, de certa maneira, devido a isso, acabava que eu tinha que pensar em muitas coisas no momento que não era muito adequado.
eu já estava falando sobre banco de dados e eu ainda não tinha o processo definido, né? Então, eu comecei nos últimos anos, sei lá, nos últimos 10 anos talvez, 5 a 10 anos, eu comecei a buscar formas de desacoplar isso, né? Isso começou a ficar mais forte, ou mais fácil com o advento da UML, né? Que através da simbologia ele já forçava a gente a simplificar, ou seja, já abstrair, né? E aí, se eu for voltar um pouco atrás, né? Aí eu lembro do artigo do David Alparnas lá de 72, onde ele propôs a modularização da aplicação e ele sugeria que você esquecesse tudo que está fora do seu módulo como forma de simplificar o desenho. Então, assim, e aí o que eu comecei a perceber disso, que ao simplificar o problema ou o nível de detalhamento no início, ele me facilitava uma visualização melhor da solução e dos componentes dessa solução. Por exemplo, o que é componente estático, o que é componente dinâmico, o que é os pontos de armazenamento de dados, se eu tenho um, se eu tenho vários. Eu tenho mais liberdade para conversar e o meu cliente consegue entender de forma sistêmica, porque ele sabe quando ele tem que guardar uma informação, quando alguém tem que arquivar, por exemplo, um formulário que ele recebe manual, né? Ele sabe quando ele tem que disponibilizar o resultado do arquivamento daquele formulário. Então, assim, ele sabe onde ele tem que buscar. Então, assim, como ele tem que buscar, quem pode visualizar isso. Então, assim, todas essas etapas ele sabe, só que quando a gente fala com ele usando o vocabulário mais técnico, quando a gente fala com todo aquele peso tecnológico de banco de dados, de interface, acaba que dificulta para nós e inviabiliza o entendimento do lado dele. Então, acho que a primeira regra, a primeira coisa que a gente pode considerar aí é simplifique o momento do design da sua solução. Não avança em termos de tecnologia, de estilo arquitetural, sem que você visualize o processo de forma sistêmica. Eu não falo dos processos individualmente ali, cadastrar, incluir, notificar, não. Eu falo de forma sistêmica dentro do domínio que você está trabalhando ali, do que você vai ter que entregar. Né? Assim, tenta materializar isso, use a ferramenta que for necessária. E uma coisa muito importante é desburocratizar, assim, não tenta encaixar o seu processo dentro ou a sua forma de trabalhar dentro do processo que você já tem estabelecido. Tente adequar o seu processo à necessidade do projeto. Porque dependendo do projeto, você vai ter muitos problemas com uma coisa chamada incerteza. Inclusive, esse é um dos grandes problemas do Scrum, assim. Porque muitos tentam aplicar a metodologia em projetos que não são complexos ou que não têm o grau de... São processos mais determinísticos, são projetos que já têm toda uma especificação mapeada. E o Scrum, ele força quebras, ou recomenda quebras. O Scrum, o Scrum até força porque o Scrum é um processo, mas a metodologia ágil, como framework, ela recomenda ritos que podem não ser necessários para determinados tipos de projeto. Então, ela tem um tipo muito específico de projeto. Então, avalie se não é o momento, assim como o Dave do Manifesto Agile, se não é a hora de você olhar para a agilidade
e não para o Agile, e não para o Scrum, né? Ou seja, fazer as coisas com agilidade, fazer as coisas buscando eficiência. Não importa a forma, né? O que importa é a saída, né? Então, assim, primeira regra, voltando, simplifique o momento de visualização da sua solução. Segunda regra, otimize as etapas do processo de execução. Não importa se ele é Scrum, se ele não é Scrum, se ele é em cascata, se ele não importa. Tenha agilidade. Não siga ou não aplique um método ágil. Assim, a agilidade você incorpora, agilidade é cultura. Agilidade você usa a sua experiência, a experiência do seu time, você conversa, alinha e produz. Precisa de reunião semanal? Faça. Precisa de reunião bissemanal? Faça bissemanal. Precisa de sprint? Faça uma sprint. Não precisa? Crie um Kanban. Não importa. O que importa é como você reporta essas informações para o seu cliente. O seu projeto precisa ser gerido de alguma maneira e a gestão é feita através de métricas, e métricas precisam de ferramentas para acompanhar, né? Então, quando eu falo de incerteza, incerteza a gente tem em nível de processo, em nível de tecnologia, das pessoas. Por quê? Porque eu separo, lembre-se dos velhos pilares. Incertezas de processo é porque nem toda aplicação ela pode ser definida em etapas conforme o seu processo de desenvolvimento. Às vezes você precisa ajustar isso. Às vezes não. Acho que praticamente todas as empresas que eu trabalhei ou que eu conheço pessoas que trabalham, o Scrum ou o processo foi modificado para se adequar às necessidades reais daquela instituição. Então, mas isso não é um problema. Você não você pode deixar de ser ágil, mas você não deixa de ter agilidade. Entende a diferença? Você pode ser eficiente e aquilo funcionar maravilhosamente para você sem que você use Scrum. Scrum não é sinônimo de agilidade. Scrum é um termo, é um conjunto de etapas e processos bem definidos. Agilidade é como você executa essas coisas, é como você se prepara para prover a transparência necessária, e essa transparência vai resolver o nosso problema da incerteza. Incerteza é o que vai consumir recursos do seu projeto. E mais importante, quando eu falo recursos, é financeiro e tempo. Ou seja, pessoas que estariam executando atividades X, Y, Z, às vezes não conseguem porque estão presas em determinados passos que não estavam previstos, não foram visualizados. Seguindo nessa linha da incerteza, é importante que a gente sempre tenha alinhado assim, ó, se eu tenho incerteza, eu não tenho transparência. E a transparência a gente pode desenvolver de forma natural dentro do time através também daqueles 3 pilares que eu falei, de processo, tecnologia, pessoas. Tá, mas como é que a gente pode injetar ou trabalhar a transparência com foco em... assim, e aí uma coisa interessante que pode ser considerada é que a transparência ela sempre vai impactar em custo e em tempo. Por quê? A gente consegue visualizar mais longe. E a gente consegue que outras pessoas visualizem aquilo também. E no momento que mais pessoas conseguem visualizar, você consegue melhorar, modificar ou atuar em determinada parte que eventualmente ficaria para o final ou ficaria mais para frente. Então, assim, e em termos de tecnologia,
Transparência em tecnologia, aí eu trago, né, a série de livros do Portable Oriented Software Architecture, Pattern Oriented Software Architecture. Por que eu sempre trago essa série de livros? Porque a forma com que eles pensam os padrões ou recomendam o uso dos padrões faz toda a diferença. Quem não viu uma aplicação ou não chegou para fazer manutenção numa aplicação e aí tinha um singleton solto lá sem mais nenhum pattern? Ah, esse singleton foi implementado porque eu precisava gerenciar o acesso a esse objeto, não sei o quê. Tá, mas poxa, será que esse era o padrão adequado para resolver isso? Não estou questionando se ele resolve ou não. De forma geral, a gente sempre consegue resolver de alguma maneira os problemas. E sim, a gente precisa ordenar ou serializar. Isso é um problema de banco de dados, né? Serialização de operações é um problema de banco de dados. Quando eu falo serialização, não é o processo de arquivamento para armazenar. Serialização é o de ordenação mesmo das operações. Eu crio uma série de operações para escrita, né? E esse problema não foi resolvido. Eu tenho uma escrita por vez. Eu posso pegar várias, mas eu vou pegar uma vez aquele bloco, escrever aquele bloco, e aí eu pego mais um com mais uma série. E se isso não estiver ordenado devidamente conforme o que a minha aplicação precisa, eu tenho problema. Então, assim, uma coisa que eles apresentam e deixam bem claro no POSA é a forma da gente compor os padrões. Eu falo compor é justamente porque eles recomendam que você selecione os padrões de acordo com a necessidade da sua aplicação. E outra coisa que eles falam é que os padrões competem para atender aquela solução. Isso, né? E aí a gente chega naquele ponto de que várias pessoas sempre têm soluções diferentes para o mesmo problema. E essas soluções vão afetar o custo e o tempo de entrega. E aí é que eu busco para a transparência em termos de processo. Quando a gente está pensando no processo, a gente quer seguir etapas. Mas quando a gente pensa em agilidade, a gente vai selecionar a melhor forma de fazer para entregar mais valor em menos tempo, mesmo que aquela solução não seja a ideal, né? A gente até pode considerar o custo de manutenção futura junto nessa escolha, né? Mas a gente muda a forma de pensar no uso dos padrões. E é outra coisa importante, que vamos considerar uma aplicação, por exemplo, se eu vou usar o SecureS, tá? Estou usando o SecureS, ele separa comandos, ele separa queries. Se ele separou os dois, então eu tenho modelos diferentes. As minhas regras de negócio vão ter objetos organizados de um jeito, as minhas consultas vão ter objetos organizados de outro, só que eu preciso gerar esses dois caras. Como é que eu gero essa estrutura de leitura? Eu vou precisar de um outro padrão aí. E é justamente isso que eles falam. Que os padrões, eles não são ilhas isoladas. Que eu vou aplicar um decorator, eu vou aplicar um singleton, um factory. Não. Eu preciso avaliar a solução com esses padrões, porque no momento que eu já puxo esses padrões para essa visão sistêmica, eu consigo escolher os melhores padrões. E aí é outro ponto que eles falam da competição dos padrões. Padrões não são ilhas isoladas. Eles não são completos em si. Eles dependem de outras coisas. Do mesmo jeito que o SecureS não prevê persistência, o Event Source não prevê gestão de regra de negócio.
O proxy não prevê armazenamento de dados. O adapter, ele só muda o shape. Então, assim, é importante que a gente tenha uma visão da aplicação que nos possibilite saber aonde avaliar qual o tipo de padrão. E aí vem um outro ponto que eu falo. Dentro da visão inicial da aplicação, tente separar essa visão em camadas. E para cada camada, aí você avalia os padrões. Apresentação, negócio, persistência, notificação, relatório e por aí vai. Pensa em abstrações bem gerais e aí para cada camada dessa, por exemplo, na apresentação, poxa, eu vou usar um MVC aqui, ah não, eu vou usar um MVVM, ah, eu vou usar um MVP, ah, ou não, eu vou usar um front controller, ah não, um front controller eu uso no server side. Então eu já estou separando a minha apresentação, server-side, client-side. Então assim, vocês estão vendo as possibilidades que vão se abrindo e ao mesmo tempo você vai reduzindo a incerteza. E outra, e você pode controlar, né? E é muito importante nesse momento o controle. Por quê? Porque para você controlar, você tem que conseguir visualizar. E quando você visualiza, você consegue definir o tamanho do passo que você vai dar. E esse tamanho do passo, você consegue medir e consegue gerir, né, o esforço para se fazer aquilo ali. Você consegue planejar, né? E aí você otimiza os custos da sua solução. E agora voltando lá nos objetos ou componentes estáticos, dinâmicos, de armazenamento e tal, é muito importante que o seu desenho ele não mude o tempo inteiro. Então você precisa definir o coração da sua aplicação de maneira que ele mude com o negócio. Aí a gente pode voltar lá nos princípios SOLID. Aí a gente tem o DDD e o Multifolder, o Domain Modeling. Então, assim, monte separe, melhor dizendo, separe as partes móveis da sua. O que é uma parte móvel que eu considero da aplicação? É tudo aquilo que vai facilitar a entrada e saída de dados. E APIs, né? Então, assim, são coisas que com o tempo vai mudar. Sim, você vai mudar obrigatoriamente, seja porque a tecnologia ficou obsoleta, seja porque ela não escalou o suficiente, seja porque a estratégia da empresa mudou, ela vai ter novos canais de venda. Antigamente você trabalhava com uma fila de caixa e agora isso vai para a internet. Então, assim, essas mudanças que não vêm diretamente de regras de negócio, você precisa tirar do core da sua aplicação para que você consiga evoluir e você aumentar a longevidade ou dificuldade aí, do tempo de vida da sua aplicação. E aí com isso você gerencia melhor o investimento feito na solução. E aí você adquire o direito de ter um legado. Feliz daquele desenvolvedor ou daquela empresa que tem software legado. Porque o software legado é o software que traz dinheiro, é o software que está rodando há muito tempo e que se provou com o tempo de que, com todas as limitações que porventura ele tenha, ele funciona, porque ela está de pé e as pessoas estão modificando e o negócio continua funcionando. Então, é importante que a gente pense no legado não como um problema, né? Problemas são os desafios que surgem para evoluir, né, o negócio sem impactar nesse cara. Então, assim, a gente tem que arrumar maneiras de conseguir deixar o negócio evoluir de maneira a
não quebrar, né? Porque assim, uma coisa importante é que o legado é algo que, de um jeito ou de outro, está funcionando e toda mudança que a gente vai fazer, a gente está prometendo nada, né? Assim, toda coisa nova, toda nova tecnologia, novo processo, nova automação, ela não existe. Eu digo, quando não existe, eu digo, não existe, não tem histórico, ela não tem bagagem, ela não tem valor implícito, assim, valor que se provou no tempo como um legado fez. Então é importante que a gente consiga, através da visualização da solução, consiga proteger o negócio de maneira que esse legado ele não seja um custo, ou seja, ele não tenha o seu custo aumentado de forma exponencial com o tempo, mas que ele fique estável. Né? E não é o fato de, eu vou usar microserviço, eu vou usar Secure, não é isso que vai garantir o custo de manutenção. O que vai garantir um custo de manutenção é o pensamento por nível, vamos chamar assim, o pensamento por níveis. Né? Então, o que é pensamento por níveis que eu estou trazendo aqui? Quando eu visualizo a solução e eu organizo os módulos de maneira que tem alguns que vão precisar de mais mudanças que outros, ou seja, eu consigo evoluir a minha interface web sem ter que mexer no core, eu consigo mexer na minha camada de persistência sem mexer na minha camada de domínio. Eu posso evoluir a camada de domínio sem mexer no resto, ou seja, está tudo independente. Beleza. Eu estou visualizando. Tá. Descendo um pouco mais, eu tenho um framework no front-end que eu quero trocar. Eu tenho um framework no negócio, ou seja, entra no nível de frameworks, no nível de componente. Assim, você conseguir descendo gradativamente na sua aplicação e poder mexer em pequenas partes dela, mas de maneira que essas partes não aumentem a profundidade da sua aplicação. Ou seja, você conseguir, como é que eu posso dizer? Você medir a verticalidade e a horizontalidade dela de maneira a você ter compartimentos autossuficientes, mas que não tenham muitas camadas. Né? Então, assim, por exemplo, quando eu falo de muitas camadas, por exemplo, você cria uma série de web services ou microserviços, e aí você começa a usar, por exemplo, Saga, começa a coordenar transações entre esses serviços. Você tem as camadas internas ao serviço e você já tem uma camada externa coordenando esse serviço. Então, assim, toda busca por consistência, você tem que avaliar se ela realmente é importante com serviços diferentes. Porque dependência custa dinheiro. Dependência é muito caro. Né? Seja ela em termos de componente, por exemplo, uma biblioteca que você trouxe para o projeto e ela trouxe outra e outra, ou seja, um serviço que você consome, né? E esse serviço eventualmente está lento, ou você quer mexer no seu e não pode mexer naquele. Né? Então, é importante que você avalie tudo que você quer ou precisa usar na aplicação, mas sempre tenha uma porta de saída. Use o teorema geral do desenvolvimento da engenharia de software. Você pode resolver qualquer problema com uma camada de indireção, menos um número elevado de camadas de indireção. Então, assim,
Se vai consumir um serviço externo, tenha uma interface que te possibilite atuar ou ter estratégias diferentes de implementação para essa interface. Né? Então, isso vai otimizar custo para você quando você precisar escalar, quando você precisar pensar em estratégias para deixar mais efetivo o uso daquelas informações. Ok. Falamos de padrões como uma linguagem, como um sistema, eles competem. Falamos de incerteza e transparência. Né? Que mais eu acho importante e que afetam. Quando a gente fala em termos de processo de desenvolvimento, eu estou desenvolvendo a aplicação, eu preciso de teste, esses testes vão ser manuais, esses testes vão ser automatizados. E aí, como é que vai ser? Assim, a regra de ouro tem que ser automatizado. Ponto. Tudo bem, então eu tenho tester, eu tenho desenvolvedores, eu tenho PO e eu preciso que todo mundo fale a mesma língua. Por que é importante que eles falem a mesma língua? Porque senão eu vou ter conflito entre o tester testando coisas que não foram implementadas e eventualmente o desenvolvedor reclamando de requisitos que não ficaram corretos na visão dele, ou seja, então assim, busque uma ferramenta de representação dos requisitos que elimine a ambiguidade. Remoção de ambiguidade é uma ferramenta de agilidade. Ou seja, deixe cada um no seu ambiente, mas quando ele for conversar com pessoas de outro, aí uniformizem a linguagem. Ou seja, eu posso, por exemplo, a minha aplicação utilizar fibra ótica internamente, mas na hora que eu vou falar com a internet, eu vou falar o protocolo da internet, digamos assim. Eu posso usar o protocolo que eu quiser internamente, mas se eu quiser consumir uma página, eu vou ter que falar com HTTP. Simples. Né? Mas eu não preciso falar HTTP o tempo inteiro. Né? Então, o uso de Gherkin, specifications, BDD e tal, todos essas ferramentas te ajudam a representar os requisitos e os fluxos a serem desenvolvidos, testados e até mesmo negociados com os usuários. E principalmente, né, eles ainda podem ser decorados com exemplos que vão facilitar o entendimento de todo mundo. E quando um desenvolvedor vê um exemplo, ele sabe que ele vai ter que fazer aquilo ali passar. E quando um tester vai montar o seu plano de execução de teste, seja para teste automatizado ou manual, teste de aceitação, ele vai ter uma referência ali para montar os casos que ele precisa cobrir. Então, assim, é muito importante remover as ambiguidades de informação. Né? Informação duplicada é problema e é custo. Né? E a gente não pode se dar o luxo de gastar com atualização de documentos que são usadas pontualmente por uma ou outra pessoa durante o projeto. Né? Todo documento ele precisa ser vivo, ele precisa ser usado por mais de uma pessoa, eu digo mais de uma frente. Né? Por exemplo, se o requisito estiver escrito numa língua comum, ele pode ser validado por várias pessoas. E não apenas por uma. Porque aí a gente já vem naquela linha que o Alberto Bertolini, do Event Storm, se eu não me engano, acho que é esse o nome dele, né? Ele fala que os especialistas de domínio eles vivem em silos.
O que ele quis dizer com isso? Que cada um conhece o seu universo dentro do problema maior do negócio. Nenhum deles conhece o negócio inteiro, e aí você confiar inteiramente em um analista de negócio, em um especialista, você incorre possivelmente faltar uma perna, faltar alguma coisa no processo que você está implementando. Então é importante que você tenha a informação precisa e que ela venha de várias fontes, que vários possam olhar, poxa, isso aqui, ó, não, isso aqui eu faço diferente. Não, mas eu não faço assim. Essas desavenças são importantes para tirar a ambiguidade do processo e com isso melhorar, né? Às vezes uma discussão de um requisito pode corrigir um problema que a empresa tinha e nem sabia, porque isoladamente cada especialista do negócio tratava aquele problema, né? E o outro nem ficava sabendo que aquilo acontecia. Isso é uma coisa natural. Então, bom, uma última coisa que eu gostaria de cobrir hoje é em relação à característica de solução, assim. Quando a gente vai pensar uma nova solução, que fatores a gente tem que considerar para caracterizar, eu vou seguir para soluções, por exemplo, eu vou escolher uma plataforma X ou Y. É importante que você olhe essas plataformas e olhe a característica principal dela. Por exemplo, se eu vou olhar para o Spring, né, e eu vou olhar todos os módulos que ele tem, qual é o estilo dele, o que ele me entrega, qual é o custo, qual é o peso de usar Spring e o que eu vou precisar agregar lá. Ou .NET, tá, eu vou usar o .NET Core, beleza. Tá, o que eu tenho? Quais são as referências? Quais são os frameworks que me facilitam a vida? Como é que eu componho uma solução em afim lá? Isso vai facilitar a visualização quando você for materializar a sua visão. Né? No momento que você já tem um desenho geral e aí você vai pensar naquilo tecnologicamente, se você já tiver avaliado essas plataformas de forma plataformas de forma independente, ficou engraçado. Você já se prepara para o que você já sabe o que você vai precisar fazer, o que você vai precisar consumir daquela plataforma para viabilizar determinada aplicação. Um grande problema tecnológico que vai consumir orçamento é a busca de tecnologia no meio do projeto. Avaliar novas tecnologias sem a necessidade de se fazer isso, ou seja, isso é um requisito que cai de paraquedas, digamos assim, ele devido ao caminho que o time seguiu, isso cai, isso não estava previsto no projeto. Então é um problema e vai consumir muito recurso, né? Então vamos tentar adiantar isso já associando as tecnologias e ao processo de desenvolvimento, né? Então, eu tenho machine learning no projeto, eu já sei que eu vou precisar fazer o deploy daquilo, né? E claro que o ideal não é, uma coisa é o trabalho que o cientista de dados fez para criar o modelo, outra coisa é eu rodar esse modelo em produção. Então vamos desacoplar essas coisas, assim. Então, é o tipo de coisa que a gente tem que considerar, né? Não é pura e simplesmente, eu fiz, eu rodo, porque a escala e o ambiente de produção vai me trazer outros desafios. Então, já se eu tiver visualizado tudo que eu preciso na hora que eu materializo tecnologicamente a minha solução, então eu consigo me preparar com antecedência e eventualmente avaliar uma ou outra tecnologia, mas nesse momento, não depois que a coisa já está rodando, que a coisa está andando, né? Então, e eu não consigo nem mexer no custo do projeto propriamente dito. E pior, às vezes eu posso ter alguma necessidade de tecnologia dependente que
o meu fornecedor não vai ter no ambiente que eu vou rodar, né? E aí, como é que eu faço? Então, é importante considerarmos isso. Bom, pessoal, eu acho que esse primeiro vídeo aí de final de ano era isso que eu queria trazer para vocês. E vamos seguir aí conversando um pouquinho sobre cultura de agilidade, custos, né? E procurar trabalhar um pouco ferramentas que melhorem a gestão dos recursos que a gente tem disponível para rodar um projeto. Beleza? Então tá, pessoal, agradeço a todos e se curtiu, se inscreva, comente, ou não, ou dê o dislike, enfim. Mas, por favor, me diga o que você está achando do conteúdo, beleza? Ok? Então tá. Valeu, pessoal. Até a próxima.